Olá, tudo bem? Meu nome é Luiz Fernando. Sejam bem-vindos ao canal PAC. E hoje eu vou relatar a rememoração de uma projeção que eu tive agora, dia 10 de abril de 2023. Essa projeção, ela foi uma projeção espontânea que eu tenho que aproveitar esse período que eu estou tendo muitas rememorações dessas minhas atividades extrafísicas, e essa, em especial, eu achei bem interessante. Então, vamos ao nosso relato. Mas, antes de mais nada, deixe seu like, compartilha com seus amigos e, se você já ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Eu lembro, era noite, e eu estava com um colega. Na minha interpretação, era um colega já conhecido. Mas depois vai passando o tempo, a gente vai vendo que não era bem aquele colega conhecido que eu tinha. Era um espírito zombeteiro, diga por sinal. Por que que eu falo? Porque nós estávamos na rua fazendo arruaça, fazendo chacota, fazendo pegadinhas com as pessoas na rua, né? E eu não sabia identificar se as pessoas que nós estávamos fazendo arruaça eram pessoas projetadas ou eram espíritos propriamente ditos. Mas nós estávamos nos divertindo. Era uma projeção semiconsciente, porque eu não tinha a lembrança ou a sensação que estava no extrafísico. Eu simplesmente estava ali e estava semiconsciente, vamos assim dizer, porque eu estava pensando, eu estava falando, eu estava refletindo, eu estava naquele ambiente ali, mas eu não tinha noção que era no extrafísico. E aí, o que aconteceu? Né? Nós fomos para um outro local, provavelmente na casa dele, onde que ele morava, e ele pegou um rolo desse de pintura, e colocou umas tintas de várias cores, laranja, vermelha, verde, e começou a passar na parede. E quando ele passava na parede, começou a surgir uma figura, né? Uma pessoa como ela estivesse em estado de meditação e saindo uma coisa da cabeça dela, tipo um turbante da cabeça dela. E eu falei assim, poxa, que imagem bacana, cara. Como é que você conseguiu fazer isso só no rolinho assim? Aí falou assim, não, isso daqui é normal. E aí ele pegou um rolo maior, passou tinta, mais tinta, e começou a pintar a parede inteira. E quando ele ia passando o rolo, eu ouvia sussurros, sussurros de pessoas em sofrimento, lamentando. Ele passava assim, aqueles sussurros de lamentações. E aí eu falei, achei estranho, né? Eu falei assim, mas você está ouvindo quando você passa o rolo na parede, esse sussurro? Aí ele falou assim, sim, eu estou ouvindo e isso é normal. Achei estranho. E montou uma imagem bonita, sabe? Uma imagem legal, bacana. Falei, pô, legal, né? E aí ele pegou, jogou a água e a parede ficou branca novamente. E eu peguei o rolo, falei assim, deixa eu experimentar. E comecei a passar de embaixo em cima e começou a criar imagens, formas na parede. Eu falei, poxa, cara, que legal, olha isso aqui que eu fiz, né? E eu tinha colocado pigmentos de várias cores, né? Preto, azul, vermelho, branco, né? E surgiu aquelas imagens. E aí ele interpretou essas imagens para mim. E aí ele falou assim, olha, o que eu vejo nessas imagens que você criou, essas duas imagens aqui estão distorcidas. Então, é um rosto, ele como se fosse espelhado. E esse rosto e essa outra imagem aqui mostra muito ressentimento, muita mágoa, muito rancor. E eu interpretei como se fosse meu esse sentimento, porque foi eu que fiz, né? E aí eu parei para pensar, falei assim, mas não pode ser meu, né? Porque eu não tenho tanto rancor, tanto ódio, tanta raiva desse jeito,
dentro de mim. Eu não sou assim. E aí, e ele falou assim, e tá vendo esse nicho que ficou aberto em cima aqui? Era tipo um nicho mesmo, era uma imagem onde foi formado um nicho, um estante, uma gaveta aberta. Falou assim, isso aqui representa algo bom que vai acontecer na sua vida, mas que está em aberto. Mas esse algo bom é passageiro. Eu pensei, como tudo na vida, é passageiro. Beleza. E aí eu peguei, ficou uma outra parte da parede em branco. E eu peguei esse mesmo rolo de pintura e comecei a passar de forma aleatória. E formou imagens de três pessoas, tipo, com um turbante branco na cabeça. Aí eu falei assim, olha que interessante que formou agora. E ele falou assim, olha, essas imagens aí representam pessoas que estão sendo pagas para fazer alguma coisa para você. E eu falei, poxa, alguma coisa para mim? Como assim? Eu falei, assim, pessoas que estão trabalhando contra você. Eu falei, poxa, mas quem teria essa maldade? Né? E aí eu acordei. Acordei e, em seguida, eu fiz o relato. Né? Então, é uma projeção espontânea que aconteceu de forma aleatória, do nada, e eu tenho que levar para fazer algum tipo de análise, né? Sobre os meus comportamentos, sobre as pessoas que me cercam, né? E ver o que eu estou fazendo da minha vida, de fato e de verdade, né? Porque eu não relaciono pessoas assim ao meu redor, né? Porque eu tenho um bom convívio com as pessoas, né? São relações mais de trabalho, mas não é assim querendo que eu meu mal. Vou analisar, vou observar mais, porque é uma chance, né, da gente abrir o olho, porque talvez a gente tenha bons olhos, mas nem todo mundo tem esse olhar para com a gente, né? Então a gente tem que ficar um pouco mais atento nos nossos relacionamentos. Então foi esse o relato que eu quis compartilhar com você, e se esse relato de alguma forma te ajudou, deixa o seu joinha, curte, compartilha e comenta, né? E se ainda não é inscrito, se inscreva. E até o nosso próximo vídeo. Fui!